Bom dia, pessoal. Nessa aula 1, eu vou falar um pouquinho, relembrar o conceito de trabalho dentro da física, que vocês aprenderam, viram lá no segundo ano do ensino médio. Por que eu estou retomando esse tema, o assunto trabalho dentro do conceito de física? Porque a gente vai ver o trabalho realizado por um gás, sobre um pistão. Então, aí entra o conceito de trabalho. Quando a gente começa a entender isso lá na termodinâmica, com a primeira lei da termodinâmica, eu vou conseguir fazer o cálculo do trabalho realizado sobre um gás ou pelo um gás, sobre um pistão, ou seja, o trabalho de expansão desse pistão ou de compressão do pistão, em função desse trabalho realizado pelo gás. Então vamos lá, vamos lembrar o que era o trabalho. Quando a gente fala em trabalho, eu estou mostrando algumas imagens aqui para vocês, o mecânico, o pessoal trabalhando na horta, um metalúrgico trabalhando com uma fresadora, aqui um rapaz empurrando um carro, alguém segurando umas caixas e uma caminhonete rebocando uma lancha, Então, dentro de um contexto de física, o que seria trabalho, certo? Fora do contexto de física, tudo isso aqui é considerado trabalho, mas na física, não. Então, o que é trabalho? Corresponde à energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um caminho, que eu vou chamar aqui de deslocamento D. Quando eu penso em trabalho, eu lembro dessa equação. Trabalho, força vezes distância vezes cosseno do alfa. Esse W de trabalho, que vem das iniciais work, que é trabalho em inglês, em alguns livros ele é substituído por uma letra grega, que é tau, que é essa letrinha aqui, ó, certo? É a mesma coisa, o significado é igual, só que uma simbologia diferente, Um utiliza o W, outro utiliza o tau. Bom, vamos pensar assim, como é que a gente pode pensar em calcular esse trabalho? Bom, primeiro a gente tem que reconhecer os termos dessa expressão aqui. O F é força, o D é deslocamento, que essa força produziu, e o ângulo alfa é o ângulo medido entre a força e o deslocamento D, certo? Bom, unidade de trabalho mecânico. Quando a gente fala em unidade, a gente pensa assim, bom, eu vou expressar esse trabalho na física usando uma unidade física. No sistema internacional, o trabalho é dado na unidade que a gente chama de joule, ou joule, que é 1 newton vezes 1 metro. Então aqui eu tenho um exemplo de um bloquinho que sofre a ação de uma força de 12 newtons e sai da posição 0 para a posição de 5 metros. Qual seria o trabalho realizado? Então a gente vai pensar assim, pega o valor da força, que é 12, vezes a distância, deslocamento, que deu 5, e o cosseno formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Como o deslocamento é na horizontal, combinando com o vetor F, que é o vetor força, esse ângulo é 0 graus, e cosseno de 0 é 1. Então esse valor vai ficar 12 vezes 5, que vai dar 60 joules. Bom, mas eu tenho algumas situações. O trabalho ele pode ser positivo, negativo ou até mesmo nulo. Quando é que o trabalho é positivo? Quando eu tenho um ângulo entre 0 graus e 90 graus, ou seja, maior ou igual a 0 e menor que 90. Nesse caso aqui, quando o vetor F e o vetor deslocamento eles estão no mesmo eixo, na mesma reta suporte, como a gente chama na matemática, esse ângulo é de 0 graus, e aí eu tenho o trabalho máximo, certo? Quando esse ângulo é de 90 graus, o que seria um ângulo de 90 graus? Quando eu tenho uma força aplicada numa direção, certo? E o deslocamento ocorre em outra direção. E aí eu tenho o vetor força e deslocamento formando 90 graus. Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho um trabalho nulo. Por quê? Porque cosseno de 90 é 0. O trabalho pode ser negativo. Quando é que ele é negativo? Quando esse ângulo é maior que 90 e menor ou igual a 180. Aqui um exemplo, só para retomar isso aí que vocês viram no segundo ano. O trabalho é realizado pela força de atrito. Imaginem esse bloco se deslocando de um ponto ao outro, devido à ação de uma força que eu não representei aqui, mas ele está se deslocando, e eu tenho a força de atrito entre o bloco e a superfície, certo? Até a força de atrito deveria ser colocada aqui embaixo, o vetorzinho. Nesse caso eu tenho o vetor deslocamento e o vetor força de atrito formando um ângulo de 180 graus. E aí
cosseno de 180 é menos 1. E aí o trabalho fica sendo negativo, certo? Aqui eu tenho uma situação, só para retomar bem, né, o conceito de trabalho, eu tenho uma situação de o ângulo entre o vetor de deslocamento e força não é 0, não é 90 e nem é 180. Ele é um ângulo entre 0 e 90, que é 60 graus. O que acontece? Né? Eu vou ter um trabalho realizado por essa força? Sim, mas não é os 12 newtons que vão realizar esse trabalho para deslocar nesse eixo, é apenas uma componente. Quando a gente pensa nessa componente, olha só, se eu pegar 12 vezes cosseno de 60 aqui, ó, eu vou ter só uma parcela desses 12 newtons que está colaborando para realizar esse trabalho. Então, 12 vezes cosseno de 60 vai me dar um valor, né, menor do que 12. Lembrando que cosseno de 60 é 0,5, então apenas 6 newtons aqui, ó, né, estaria sendo usado para realizar esse deslocamento de 5 metros, apenas 6 newtons de força. Então 6 vezes 5 daria um trabalho de 30 joules. Bom, retomando, né, inicialmente esse conceito de trabalho, agora a gente vai ver o trabalho lá na termodinâmica. Né? Como é que isso acontece dentro da termodinâmica? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, alguns conceitos básicos. Quando eu falo em termodinâmica, eu falo num cilindro, num pistão que está aprisionado ali dentro daquele cilindro, podendo se movimentar para cima e para baixo. Então aqui eu estou trazendo, né, um modelo, né, que não é verdade, é uma figura aqui, né, que representa 4 pistões. Aqui tem os anéis, né, que é o anel de compressão, anel de lubrificação. Aqui é o pistão propriamente dito, certo? E aqui é a partezinha que é, né, conectada lá no virabrequim, ou girabrequim, como alguns falam, né? E essa é a partezinha que eles chamam de biela, ou seja, esse pistão aqui ele consegue subir e descer dentro do cilindro. Vamos ver o nosso modelo, né? Então vamos lá para o nosso modelo. Então tá aqui, ó, a biela, aqui seria, né, o virabrequim, que faz um movimento de sobe e desce desse pistão. Essa partezinha aqui, ó, seria, né, o nosso cilindro, aqui os anéis e tal, né? E aqui, isso aqui é um exemplo de um pistão, né, que está dentro de um cilindro que é usado por um motor, né, motor a combustão. Então aqui tem as válvulas, válvula de entrada, válvula de escapamento, e aqui a vela de ignição, certo? Esse cilindro, quando ele desce até a parte mais baixa do curso dele, que a gente chama de ponto morto inferior, certo? E depois ele sobe até a parte mais alta que ele consegue atingir, que se chama de ponto morto superior. Ele descreve aqui dentro, ó, né, um volume, né? Esse volume aqui, que vai ser o volume do cilindro, ele é dado pela área desse pistão multiplicada por essa altura aqui, que eu posso chamar de distância, que é a distância entre o ponto morto inferior e o ponto morto superior, certo? Então é interessante a gente pensar, o volume do pistão. Isso aqui, quando a gente fala no motor de 125 cilindradas, é um motor que tem 125 centímetros cúbicos de volume, né? Então é isso que eu estou me referindo ali, né? Bom, vamos lá. Adaptando agora, a gente vai fazer uma adaptação, né, dentro da física para calcular o trabalho, né, que um gás pode realizar ou pode sofrer dentro de um pistão, dentro de um cilindro, né, vamos dizer assim, empurrando o pistão para baixo ou o pistão empurrando, né, para cima e comprimindo esse gás. Então vamos pensar na nossa equação: trabalho, força vezes distância vezes cosseno do ângulo. O que mais que eu tenho que reconhecer lá na física para mim conseguir chegar numa equação para calcular esse trabalho? Lembram do conceito de pressão? Pressão é a força exercida sobre uma determinada área, que era Newton por metro quadrado. Né? Isso aqui era conhecido como Pascal, 1 Newton por 1 metro quadrado. Se eu pegar nessa equação aqui e isolar, né, a força, eu vou ter força vai ser pressão vezes área. Substituindo isso aqui nessa equação no lugar da força, eu vou ter, ó, pressão vezes área vezes distância vezes cosseno do ângulo. Se eu pensar, né, que esse ângulo ou ele é 0 ou ele é 180, logo esse trabalho ou ele vai ser positivo ou negativo.
né? Então não tem um outro valor a assumir, ou seja, ele é mais ou é menos, porque ele vai ser multiplicado pelo cosseno de zero ou pelo cosseno de 180. No caso dá zero, né? Dá 1 e depois dá menos 1 como valor. Então vamos lá. No caso aqui eu vou ter uma situação, né, que para entender a equação aqui, ó, que eu tenho uma aplicação de força empurrando o pistão para baixo. Então força e deslocamento estão no mesmo sentido aqui, ó. Então lembrando, o cosseno de zero é igual a 1. Então essa equação vai ficar pressão vezes área vezes distância. Isso aqui vai dar 1, certo? Vai ter essa equaçãozinha ali. Bom, outra equação que eu tenho que usar, que eu vou chamar de equação 3 aqui, ó, é essa aqui, ó, que é a equação do volume. O volume é a área vezes distância, ou área vezes altura, né, para um cilindro aqui, ó. Tá, vocês estão vendo isso lá na matemática, né, em geometria espacial. Então vamos lá. Se eu pensar que eu pego a área do meu cilindro e multiplico por esse curso aqui, ó, que é a distância, eu posso calcular o volume desse pistão aqui dentro, desse cilindro aqui dentro, tá? Pensando aqui, ó, em substituir, né? Vamos isolar esse A aqui nessa equação. Então seria o A, que seria o volume dividido pela distância. E se eu pegar esse termo e substituir aqui no lugar da área, eu posso observar que essas distâncias aqui eles podem, né, ser simplificadas. A gente corta ali da equação. E aí a gente vai ter essa equaçãozinha ali que se chama do trabalho. Trabalho é a pressão vezes a variação, né, ΔV, variação de volume. E esse trabalho eu consigo observar que ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Depende se o volume final é maior ou menor do que o volume inicial. Então vamos pensar assim, né? Se eu tenho um volume inicial maior e um volume final menor, né? Inicial maior e final menor. Então a variação é final menos inicial. O que acontece? Esse valor vai ser negativo. E aí eu vou ter um trabalho negativo, né? Então isso a gente vai ver na aula 2. Tá? Quando é que o trabalho é positivo, quando é que ele é negativo. Lembrando, pessoal, que isso tudo vai estar relacionado às transformações térmicas que ocorrem, né, aqui dentro, certo? Aqui dentro. Essas transformações, lá na física a gente caracteriza elas, chama elas de isobárica, né, quando eu tenho uma transformação ocorrendo na mesma pressão. Eu vou ter uma transformação que eu vou chamar de isovolumétrica, também é conhecida como isométrica ou isocórica, né, que é aquela transformação que ocorre quando tem o mesmo volume, ele permanece igual. Eu vou ter a transformação isotérmica, que é aquela que ocorre quando tem a mesma temperatura. E a transformação adiabática, né, que ela é uma transformação que ocorre muito rapidamente, né, ou seja, sem que haja tempo para que ocorra transferência de calor entre o meio interno e o meio externo, tá? Isso tudo vai ser usado lá, né? E aí a gente vai entender melhor a primeira lei da termodinâmica, certo? Então essa aula 1, né, eu procurei dar uma ideia, né, relembrar o conceito de trabalho. Trabalho lá, né, que a gente viu lá no segundo ano, para poder chegar nessa equação aqui, que é o trabalho realizado por um gás, né, ou sobre o gás, certo, pessoal? Então, um abraço a todos, a gente se encontra na segunda aula.